E vou tentar gravar. Então, boa tarde aí para todo mundo. Eu acho que está carregando ainda a página. Pronto. Hoje vamos falar sobre teste de hipóteses, tá? A gente falou um pouco sobre estimação de parâmetros, né? Basicamente a gente está utilizando a intuição, né? Se a gente quer a média populacional, pega a média amostral, né? Se a gente quer a variância populacional, pega a variância amostral. Se quer a proporção populacional, pega a população amostral e por aí vai, tá? Em alguns casos dá para fazer isso, tá? É fácil, mas em alguns casos não é tão simples assim, tá? Existem métodos mais complexos para estimar os parâmetros. E na aula anterior, vocês viram um pouquinho sobre intervalos de confiança, que basicamente, quando a gente dá uma estimação pontual, né? A gente não tem ideia nenhuma sobre a incerteza associada a essa estimação, né? Então, através dos intervalos de confiança, a gente tem uma noção aí da incerteza, né? E hoje a gente vai falar sobre teste de hipóteses, tá? A gente vai dar uma introdução, vai falar um pouquinho sobre o que são testes de hipóteses, alguns erros que tem no teste de hipóteses e vamos falar finalmente sobre alguns testes de hipóteses. Tá? Então, primeiro, vamos supor que nos últimos meses, né, e devido à pandemia, o comércio eletrônico tem dado passos gigantes, de fato, né, quanto à velocidade de entrega, preços diferenciados e opções de produtos. Tá? Com isto, o Mercado Livre, né, está perguntando se ainda é a opção preferida pelos brasileiros quanto a comércio eletrônico se refere. Tá? Como todo mundo deu uma melhorada no comércio eletrônico, o Mercado Livre, vamos supor, né, está preocupado e gostaria de saber se ainda é, né, a opção preferida pelos brasileiros. Tá? Então, especificamente, o Mercado Livre quer saber se é a opção preferida por mais de 50% dos brasileiros, né? Obviamente, que compram pela internet. Tá? Então, se a gente denotar por P a proporção de brasileiros que preferem fazer compras pela internet através do Mercado Livre, a gente poderia definir essas duas hipóteses aí. Né? Uma delas que é que essa proporção é menor ou igual do que 0,5, né? E a outra hipótese que essa proporção é maior do que 0,5. Tá? E por que é isso? Porque, de fato, embora estimar parâmetros, seja de forma pontual por intervalo, fique interessante, muitas vezes a gente está interessado, né, em tomar uma decisão, né, em conhecer alguma coisa. Né. Nesse caso, a gente quer saber, né, se a proporção, né, de brasileiros que preferem comprar pela internet, né, é maior, por exemplo, do que 0,5. Né? Ou seja, se ainda é a opção preferida pela maioria de brasileiros. Tá? Bom, para responder essa pergunta, poderíamos perguntar a todos os brasileiros qual é a opção preferida por eles. Né? A gente vai e pergunta a todo mundo que compra pela internet, pergunta, olha, qual que é a opção preferida quando você compra pela internet? Tá? Só que o problema disso é que isso daí não é viável, né? Vai demorar muito, é muito caro, né? Então a gente não vai fazer isso. Mas se isso não é viável, então como a gente vai responder a pergunta? Porque no final das contas, a gente está fazendo uma pergunta sobre a proporção populacional. E se a gente não vai ter informação da população toda, como é que vai resolver isso? Tá? Mas é nessa necessidade que, de fato, a inferência estatística, né, e em especial, neste caso, o teste de hipóteses, vai começar a brilhar, vamos falar assim. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar uma amostra, tá, de tamanho N,
E com base nos resultados obtidos na amostra, a gente vai chegar a uma conclusão. E essa conclusão será generalizada para a população toda. Tá? De fato, esse processo, né, de pegar uma amostra, chegar a uma conclusão e generalizar essa conclusão, né, é a essência da inferência estatística. Então, a gente vai pegar uma amostra, né, e decidir em favor de alguma das hipóteses, utilizando dados dessa amostra, tá? E inferir tudo isso para a nossa população. Tá? Então, como a gente vai fazer teste de hipóteses, a gente tem que saber primeiro o que é uma hipótese. Né? Então, uma hipótese nada mais é do que uma declaração sobre um parâmetro da população. Tá? Sobre uma média, sobre uma proporção, sobre uma variância, né? Ou sobre alguns parâmetros um pouquinho mais complexos. Né? Mas uma hipótese vai ser uma declaração sobre um parâmetro da população. Então, o teste de hipóteses ele é utilizado para determinar, tá? Utilizando os dados da nossa amostra, se uma afirmação sobre o valor do parâmetro populacional deve ou não ser rejeitada. Tá? Vamos ter geralmente duas hipóteses, né? A gente vai ver se uma delas deve ser rejeitada ou não. Tá? Então, quando trabalhamos com testes de hipóteses, tá? E desde este ponto de vista que vamos trabalhar aqui, sempre vamos ter duas hipóteses que são complementares ou contraditórias. Tá? A primeira delas é chamada hipótese nula e é denotada por H0. E a outra hipótese é chamada de hipótese alternativa e é denotada por H1. Tá? Quando a gente pensa em teste de hipóteses, uma analogia interessante é pensar como um processo criminal. Tá? Ou seja, a pessoa é inocente, tá? A turma N é inocente, ou seja, H0 é verdade, até que se demonstre o contrário, ou seja, a gente rejeita H0. Tá? Então, sempre que pensar no teste de hipótese, você pode imaginar, né, que toda pessoa é inocente, H0 é verdade, até que se demonstre o contrário, né? Até que a gente rejeite esse H0. Mas como identificar quem que é H0 e quem que é H1? Ou seja, quem que é hipótese nula e quem que é hipótese alternativa? E eu vou dar aqui algumas dicas que espero ajudem para conseguir diferenciar quem que é cada um. A hipótese alternativa, tá, vai ser o oposto da hipótese nula. Tá? Essa hipótese ela é conhecida como a hipótese do investigador. E ela é a alegação que o investigador gostaria de confirmar. Tá? Ele quer confirmar alguma suspeita que ele tem, né? Então, essa hipótese alternativa é a hipótese que ele quer confirmar. Tá? E quem que é, então, a hipótese nula? Né? Vou chamar de hipótese experimental. Aquela para quem precisamos forte evidência para rejeitar. De fato, a hipótese nula é aquela hipótese que nós queremos rejeitar. Tá? E o termo nulo, tá, vem do fato que pode se entender como sem valor, sem efeito, sem consequência. Né? E isso daí está sugerindo que H0 deve ser identificada como a hipótese de não haver mudança, diferença ou melhoria. Eu sei que ficou meio confuso aí, a gente vai tentar rever essas definições e ver se a gente consegue acertar aí, identificar hipótese nula ou hipótese alternativa. Tá? Vamos definir um θ, um parâmetro θ. Pode ser a média, variância, proporção, qualquer coisa. E vamos definir como esse θ maiúsculo o espaço desse parâmetro. Tá? Esse parâmetro pode ir de menos infinito a infinito, de 0 a infinito, não sei, qualquer coisa. E vamos então definir duas hipóteses. A primeira hipótese é que θ pertence
a um subconjunto desse espaço, né, que é θ maiúsculo 0. E como as hipóteses são complementares, né, são uma contradiz a outra, né, H1 vai ser que θ pertence ao complementar desse conjunto. De forma que a união de ambos os subconjuntos, né, é o espaço todo. Né? Quando θ, né, se θ é o parâmetro que vai ser testado, geralmente a gente está interessado nas seguintes hipóteses. Né? Se θ é igual a θ0 versus θ1, né, versus H1, que θ é diferente de θ0, que é conhecido como uma hipótese bilateral. Bilateral porque a alternativa, né, vai para os dois lados. Né? Se θ for menor que θ0 ou se θ for maior do que θ0. Né? Está olhando para os dois lados, por isso bilateral. Mas também algumas hipóteses de interesse são hipóteses unilaterais, como por exemplo, θ é menor ou igual do que θ0 versus θ maior do que θ0, ou θ maior ou igual do que θ0 versus θ menor do que θ0. Então, aqui temos três tipos de hipóteses que são comumente de interesse quando a gente trabalha com texto de hipóteses. Esse θ pode ser quem? Pode ser μ, né, a média populacional. Né? E esse θ0 pode ser, sei lá, um número qualquer. Vamos supor que μ é a média de salário, né, dos professores. Né? A gente quer testar se a média de salário dos professores é menor ou igual do que 5 mil reais, versus se a média de salário dos professores é maior do que 5 mil reais, por exemplo. Né? Então vamos ver aqui alguns exemplos e tentar identificar quem que é a hipótese nula e quem que é a hipótese alternativa. Então vamos supor que um determinado modelo de carro, tá? Ele percorre em média 10,21 km por litro. Tá? O time de produto ele desenvolveu um novo sistema de injeção de combustível que é projetado para aumentar a taxa média de quilômetros rodados por litro. Para avaliar o novo sistema, diversas unidades serão produzidas, instaladas nos automóveis e submetidas a testes de direção. Então, como definir os testes de hipóteses? Vamos tentar entender qual que é o problema. Né? O time de produto está à procura de evidência que comprove que o novo sistema, né, que eles estão propondo aumenta a taxa média de quilômetros rodados por litro. Né? Que não faria sentido eles proporem uma coisa nova se não vai melhorar em nada. Né? Então eles estão interessados em ver se tem evidência que comprove que o novo método deles, né, o novo sistema, melhora, aumenta a taxa média de quilômetros rodados por litro. A gente tem o quê? Que μ, a média da população, né, a média o que já está acontecendo, né, é 10,21, né, porque que é a média dos carros, né, que percorrem por litro. Então, se o time de produto quer evidência de que o novo sistema aumenta, né, seria que esse μ, né, é maior do que 10,21, né, porque está aumentando. Tá? E lembre-se, a hipótese alternativa é o oposto do que é formulado na hipótese nula. H1 refere-se à alegação que o investigador gostaria de confirmar. O time do produto quer confirmar que, de fato, o novo sistema de injeção aumenta a taxa média de quilômetros rodados por litro. Ou seja, as hipóteses vão ser dadas dessa forma. H0, que μ é menor ou igual do que 10,21, e H1, que μ maior do que 10,21. Vamos ver mais exemplos para ver se a gente vai pegando a ideia. Tá? Então, eu acho que tenho mais dois.
Um fabricante de refrigerante declara que as garrafas de 2 litros contêm no mínimo uma média de 1,99 litros. Tá? E uma auditoria chega à empresa e quer verificar se as declarações da empresa são verdadeiras. Como definir os testes de hipóteses? Bom, primeiro, vamos relembrar quem que é a hipótese nula, né? A hipótese nula, ou hipótese experimental, é aquela para quem precisamos forte evidência para rejeitar. Tá? Lembre-se que a gente sempre pensa em teste de hipóteses como um processo criminal, né? A pessoa é inocente, se a pessoa fala a verdade, até que se demonstre o contrário. Até que a gente rejeite essa hipótese nula de que está falando a verdade. Então, nesse caso, o que está sendo falado pela empresa, né, que contém no mínimo 1,99 litros, a princípio, né, a gente não tem por que duvidar da empresa. Né? Então, a afirmação do fabricante, a princípio é verdade. Né? E a gente vai verificar, né, se temos evidência para rejeitar essa afirmação dele. Né? Ou seja, se temos evidência para provar que ele está mentindo. Tá? Então, definimos nosso H0, né, como aquilo que já estava estabelecido, como aquilo que é verdade, né, que em média, né, no mínimo, é 1,99 litros, né, ou seja, de 1,99 a mais. E a hipótese alternativa, né, aquilo que o auditor quer verificar, né, se está mentindo, que em média, né, as garrafas têm menos de 1,99 litros. Por último, temos mais um exemplo. Um inspetor de controle de qualidade, ele precisa decidir se aceitará a remessa de peças recebidas ou se as devolverá ao fornecedor por não cumprir com as especificações. As especificações da empresa é que as peças tenham 2 polegadas de diâmetro, tá? Se as peças não tiverem 2 polegadas, né, se errarem para mais ou para menos, né, vai causar problemas na montagem, tá, da linha de produção. Então, como definir essa hipótese? A princípio, né, todo mundo é inocente, então a princípio o lote está correto, tá? A menos que tenhamos evidência para falar que não está correto. Né? Então, a princípio o lote está correto, tá? Então, nós vamos rejeitar a remessa se tivermos forte evidência de que o tamanho das peças é diferente de 2. Tá? Então, como a princípio está correto, né? Vamos definir nossa hipótese nula como μ igual a 2, né? Que as peças têm 2 centímetros de diâmetro, né? Versus H1, que μ é diferente de 2. Tá? Então, aí temos visto 3 exemplos, né? Que mais ou menos vão nos ajudar a entender um pouco como definir hipótese nula e hipótese alternativa. Tá? Lembrando que hipótese nula é aquela para quem precisamos forte evidência para rejeitar. Né? A princípio, não temos por que rejeitar que o lote de peças, né, que tem um diâmetro diferente de 2 polegadas. A gente fala que tem 2. Né? E se a gente encontrar muita evidência de que isso não é verdade, a gente vai rejeitar H0. Mas se mesmo assim, depois de ver esses exemplos, ainda ficou difícil entender quem que é H0 e quem que é H1, eu tenho uma dica que é quase infalível, que vai te ajudar para você identificar corretamente quem que é H0 e quem que é H1. A dica é a seguinte: se tem menor ou igual, maior ou igual ou igual, né, se essas condições aparecem, elas sempre vão aparecer na hipótese nula. Então, a hipótese nula sempre vai ser uma coisa do tipo menor ou igual, maior ou igual ou igual. Tá?
Então, a hipótese alternativa, como vai ser sempre o complemento, né, vai ser menor, maior ou diferente. Tá? Vamos ver se isso acontece com aqueles três exemplos. No exemplo do carro, né, o time de produto desenvolveu um sistema de injeção de combustível para aumentar a taxa média. Aumentar é maior. Né? Como é maior, não pode estar na H1, na H0, né? Na hipótese nula. Esse maior, né? Esse mi maior do que 10,21 tem que estar em H1, né? Porque a dica é, se tiver menor ou igual, maior ou igual ou igual, vai ser H0. Então, a gente voltou naquela hipótese que a gente já tinha definido. No outro exemplo, né? Que o fabricante declara que as garrafas de 2 litros contêm no mínimo, em média, 1,99 litros. No mínimo, ou seja, de 1,99 a mais, né? Ou seja, maior igual. Como tem maior igual, vai em H0. Então, H0 vai ser mi maior ou igual do que 1,99 versus H1, que vai ser o complemento. E por último, aquele inspetor, né, de controle de qualidade precisa decidir se aceitará a remessa, né, ou vai devolvê-la. Né? E a especificação que as peças contenham, em média, 2 polegadas de diâmetro. Ou seja, que a média seja igual a 2. Né? Como é igual, vai estar no H0. Então, vocês podem identificar H0 e H1, tanto desde um ponto de vista mais conceitual, entendendo quem que é a nula, quem que é o alternativo e tudo mais, ou quando aquela dica é menor ou igual, maior ou igual, essa igualdade aí sempre vai para o H0 e o complementar então vai para H1. Tá? Vamos falar agora de erros de tipo 1 e erros de tipo 2. Tá? Bom, quando fazemos um teste de hipóteses, como a gente está trabalhando com os dados da amostra, existem algumas situações que podem acontecer. Né? Por quê? Porque, por exemplo, H0 pode ser verdadeiro. Né? Eu posso rejeitar H0 ou não rejeitar H0. Né? Se H0 é verdadeiro e eu rejeito H0, eu estou cometendo um erro. Né? Porque eu estou rejeitando uma coisa que é verdade. Se eu não rejeitar, tá tudo bem, eu acertei. Se H0 é falso e eu rejeitar H0, beleza, porque era falso. Mas se eu não rejeitar, estou cometendo um erro. Né? Então, no fundo, eu vou ter que... Tenho duas possibilidades de acertar e duas de errar. Né? As conclusões 100% corretas não são possíveis, tá? Porque estamos trabalhando com uma amostra. Tá? A gente tem que trabalhar com essa possibilidade, né, de errarmos. Tá? Não tem problema nenhum quando trabalharmos com essa possibilidade. Porque a gente, no final das contas, não pode dar certeza. Tá? E, dependendo de como estamos errando, tá? Esses tipos de erros, esses dois tipos de erro, têm sido conhecidos como erro de tipo 1 e erro de tipo 2. Tá? São os únicos dois tipos de erro que temos na hora de fazer um teste de hipóteses. Tá? O erro de tipo 1 é quem? Rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. E quem que é o erro de tipo 2? Não rejeitar H0 quando H0 é falso. Por exemplo, vamos voltar no nosso exemplo do carro. Um determinado modelo de carro
percorre em média 10,21 km por litro. O time de produto desenvolveu um novo sistema de injeção de combustível projetado para aumentar a taxa média de quilômetros rodados por litro. E essas duas são as hipóteses, né? Só lembrando que o erro de tipo 1 é rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro, e o erro de tipo 2 é não rejeitar H0 quando H0 é falso. Então, nesse caso aqui, o que seria o erro de tipo 1? Vamos ver. Erro de tipo 1 é rejeitar H0. Ou seja, a gente vai rejeitar esse cara, a gente vai falar que o novo sistema de injeção aumenta a taxa média de quilômetros rodados, quando na verdade não aumenta. Porque H0, quem que é H0? Que é menor ou igual do que 10,21. Conclui que o novo sistema aumenta a taxa média, que na verdade não aumenta. E quem seria o erro do tipo 2? Seria não rejeitar H0, ou seja, falar que o novo sistema de injeção não aumenta a taxa média de quilômetros, tá? Quando H0 é falso, quando na verdade aumenta sim, né? Que o novo sistema não aumenta a taxa média de quilômetros rodados, quando na verdade aumenta sim, tá? Então temos sempre esses dois tipos de erro, tá? Vamos continuar aí para vocês pegarem um pouco o ritmo daí, quem que é erro tipo 1, erro tipo 2. No problema do inspetor, né, que temos que H0 é que a média das peças é 2 centímetros de diâmetro e hipótese alternativa de que é diferente de 2, vamos tentar escrever então os erros do tipo 1 e erros do tipo 2. Erro do tipo 1 seria rejeitar H0, ou seja, falar que o diâmetro das peças em média é diferente de 2. Quando H0 é verdadeiro, ou seja, quando na verdade o diâmetro das peças em média é 2. Né? Se é diferente de 2, você vai devolver a remessa. Né? Ou seja, devolver a remessa por não cumprir com essas especificações, quando na verdade cumpria com essas especificações sim. E o erro do tipo 2 vai ser o quê? Não rejeitar, ou seja, falar que a média é 2, se você ficar com a remessa, quando na verdade aquele lote de peças, né, você deveria ter devolvido, né, porque são defeituosas, vamos falar assim. Né? Ficar com a remessa, assumindo que cumpre, quando na verdade não cumpre com as especificações. Então esses são os dois tipos de erro. Né? E logicamente que a gente sempre quer que a decisão do nosso teste seja correta. Tá? Mas a decisão correta e errada é sempre desconhecida. Né? Afinal das contas, se a gente soubesse qualquer decisão certa e errada, né? A gente soubesse quem que é H0 verdadeiro e tudo mais, a gente não faria um teste, porque já sabe a resposta. Né? O que a gente tenta fazer com um teste de hipóteses, né, é tentar estabelecer um controle sobre essas decisões erradas. Tá? E esse controle é feito como? Através da probabilidade de cometer o erro de tipo 1 e o erro de tipo 2. Qual que é o problema? Logicamente que a gente gostaria de um teste, né, que tenha o erro de tipo 2 e erro de tipo 1, ambos pequenininhos. O problema é que a gente não consegue minimizar os dois de forma simultânea. Tá? Então, o que é feito na prática? Na prática, a gente fixa, né, controla a probabilidade do erro de tipo 1, no nível específico alfa, e dentro dessa classe, tá, de testes, a gente minimiza o erro de tipo 2 o máximo que pudermos. Tá? E isso, no fundo, é o que a gente sempre quer fazer. Onde esse alfa recebe o nome de nível de significância, e ele é basicamente o supremo das probabilidades de cometer o erro do tipo 1. Por que o supremo? Porque lembre-se que H0, né, o erro do tipo 1 é quem? Rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. H0 é verdadeiro, não sempre vai ter um único elemento, vai ter vários. Né?
Então, para diferentes valores do parâmetro, você vai ter diferentes probabilidades aí. Mas esse supremo e esse máximo, o máximo a gente define como alfa, esse daí é o erro que a gente vai controlar. E, logicamente, a gente gostaria aqui de rejeitar H0. Né? Quando H0 é verdadeiro, seja pequenininho. Né? Por quê? Porque se H0 é verdadeiro, eu não deveria rejeitá-lo. Então, esse erro eu quero que seja pequeno. Então, geralmente, esse valor é pequeno, a gente fixa esse valor, por exemplo, em 1% e 5% são os valores mais comuns. Tá? Então, geralmente, o alfa é 0,01 ou 0,05. O padrão é alfa 0,05. Então, quando ninguém especifica nada do nível de significância, você tem que assumir o padrão, que é 0,05. Então, beleza. Eu passei tudo isso para entendermos o que é uma hipótese, né? O que é uma hipótese nula e o que é uma hipótese alternativa. Quais são os erros que a gente pode cometer, o que é o nível de significância. Tá? E com todos esses conceitos já um pouquinho mais claros na cabeça, a gente vai entrar e vai definir alguns testes populares para testar alguns tipos de hipóteses para alguns parâmetros. Tá? O primeiro caso vai ser o teste da média com sigma conhecido. Vamos supor que x1, x2, xn, né, é uma amostra aleatória de uma população que tem distribuição normal mi sigma, com sigma conhecido, e vamos definir a hipótese mi igual a mi0 versus mi diferente de mi0. Ou uma hipótese unilateral, que pode ser mi menor ou igual do que mi0 versus mi maior do que mi0, ou ao contrário, né? Mi maior ou igual do que mi0 versus mi menor do que mi0. Esse mi0 é um número, pode ser 5, 10, 30, 1 milhão, pode ser qualquer coisa. Tá? Eu quero saber se a média é igual a 5. Por exemplo, se a média das notas da turma, né, é igual a 6, né? Ou vamos supor que alguém reclame e fala, o professor foi muito chato na prova, né? Faz um reclame na direção, sei lá onde for, a direção pega uma amostra de alunos, né? E no fundo ele vai ver as notas deles, né? E vai ver, por exemplo, se a média, né, é menor ou igual do que 6, né? Ou não. Né? Ou se a média é, sei lá, maior ou igual do que 7 ou não. Dependendo do interesse do investigador. Tá? Então, para testar uma hipótese, a gente precisa de uma estatística, tá? Chamada estatística de teste. A nossa estatística de teste vai ser definida dessa forma aqui. Uma estatística é uma função dos dados que não depende do parâmetro. Como no nosso caso, o parâmetro de interesse é mi, você vê que esse cara aqui não depende de mim. Tem o mi0, mas mi0 é um número. Não depende de mim. E tem o sigma, só que o sigma é conhecido. Você já sabe quem que é esse cara. Né? Então, de novo, x1, xn, amostra aleatória, uma normal, mi sigma, temos a estatística de teste. Só que esse cara aí, vocês já sabem, né? Vocês padronizam e seguem uma normal 0,1. Né? Então, sobre H0, né? Se ele pode ser nula, quer dizer, quando mi é igual a mi0, essa estatística de teste segue uma distribuição normal 0,1. O que acontece? Pensem comigo, se H0 for verdade, quer dizer, se mi de fato for mi0, o que você espera? Você espera que a média amostral seja próxima de mi. E como mi igual a mi0, você espera que a média amostral seja próxima de mi0. Ou seja, que essa diferença no numerador seja pequena. Tá?
o que vai levar, por sua vez, a estatística de teste a um valor pequeno. Então, se H0 for verdade, a estatística de teste vai ser pequena. Agora, se H0 não for verdade, né, essa diferença vai ser grande, porque, afinal das contas, Mi não é Mi zero. Então, você vai chutar por um valor, né, para o verdadeiro valor da média. Né, você espera que a média amostral, né, do valor próximo do verdadeiro valor da média, que não é Mi zero, então essa diferença tem que ser grande. Só que grande, mas a palavra grande é muito relativa, né? Qual grande? Né? Bom, para definir quão grande é, tá, a gente vai utilizar a distribuição de estatística de teste. A distribuição de uma normal, né? Basicamente, se essa estatística de teste cair na área branca, tá ok, não tem problema. Mas se cair na área cinza, quer dizer que a diferença tem sido muito grande. Ela se afastou muito do centro. Tá? Então, esse grande significa se cai na região cinza, nesse caso. Só que beleza, e como sei qual que é o numerinho que está na região cinza? Bom, como a gente está controlando esse alfa, né? Essa probabilidade do f do tipo 1, né? E a gente já tem a distribuição, a gente cria um valor k, né? De forma que a probabilidade, né? A probabilidade desses ambos lados cinzas seja alfa, né? Se você reescreve isso, seria que a probabilidade do valor absoluto desse z maior do que k seja igual a alfa. Isso seria o quê? Essa probabilidade do valor absoluto de z maior do que k é igual a 1 menos a probabilidade do valor absoluto de z menor ou igual do que k, que por sua vez, essa probabilidade aí é igual à probabilidade de z estar entre menos k e k. E aí você pega, né? Para calcular isso aí, pega a probabilidade acumulada até k menos a probabilidade acumulada até o menos k. Então, arranjando um pouquinho aí as contas, você vai chegar que você tem que escolher esse valor de k de forma que a probabilidade de z ser menor ou igual do que k seja igual a 1 menos alfa meios. Tá? Então, fez só um pouco de conta para chegar nesse cara aí. Ou seja, nesse caso aqui, né, o lado direito, toda a probabilidade, né, a primeira área cinza e a área branca, toda essa área aí, toda essa área tem que ser 1 menos alfa meios. Tá? Esse valor aí que diferencia 1 menos alfa meios e alfa meios é o valor de K. Então, e como calcula isso? Fácil, né? Você vai no computador, né? Você vai no R e coloca Q-norm, que vai ser o quantio da distribuição normal no ponto 1 menos alfa meios. E exatamente isso daí vai te dar o ponto K. Ok? Então, beleza. A gente tem esse teste aí da meia populacional para sigma conhecido. Né? Então, a gente vai rejeitar quando? Se a estatística de teste em valor absoluto for maior do que K. Ou equivalentemente, né? Se o Z for maior que K ou menor do que menos K. Ou seja, se cair em alguma das áreas cinzas. Mas como a distribuição normal é simétrica, né? Posso pegar o valor absoluto maior que K dando na mesma. Tá? Mas se você quiser aí, pode ver para qualquer um dos lados, né? Se cair na área cinza, você rejeita H0. Se não cair na área cinza, você não rejeita H0. E o mesmo vai acontecer se você tem hipóteses unilaterais. Só que, no caso da unilateral, né, você vai olhar unicamente para uma cauda da distribuição, não para as duas. Para uma cauda só. Né? E ao lado da cauda que você vai olhar, você vai tomar como ponto de referência sempre o sinal do H1.
como aqui é maior, tem que ser esse z, tem que ser maior do que o quantio da normal 1 menos alfa. E por que o menos alfa? Porque lembrem que a área cinza tem que ser alfa, né? Como nesse caso é um lado só, não tem dois lados, essa área cinza tem que valer alfa. Então eu quero essa área cinza aqui. Essa aqui tem que valer alfa. Então a parte branca vai valer 1 menos alfa. De forma semelhante, se eu quiser o outro destino lateral, de novo eu vou seguir o sinal aqui da minha hipótese alternativa. Como aqui é menor, eu vou rejeitar, né, se o z for menor do que esse aqui. Como é menor, está lá para o lado esquerdo, eu quero o z de alfa, ou seja, eu quero esse cara aqui, né, que vai dividir em alfa e 1 menos alfa. Né. Dependendo, então, se eu tenho hipótese unilateral ou bilateral, eu posso olhar para alguns lados da cauda, né, tanto para o direito como quanto o esquerdo, ou em ambos os lados. Lembrando que a área cinza sempre tem que ser alfa. Tá? Se for bilateral, tem que ser alfa meios em cada lado. Então, beleza. Vamos ver como que isso funciona na prática. Vamos considerar o seguinte teste. H0, que é igual que μ é maior ou igual do que 20, versus μ menor do que 20. Então, uma amostra de tamanho 50 produziu um x barra de 19,4. Tá? E o desvio padrão populacional, porque a gente tem que ser conhecido, é 2. A gente quer saber se rejeita ou não rejeita H0. Tá? Estamos assumindo aqui normalidade, né? Como não fala nada de alfa, por padrão é 0,05. Tá? Então definimos a estatística de teste, né? O μ0, no nosso caso agora é 20, né? Então temos que x barra menos μ0 dividido sobre sigma sobre raiz de n. Substituindo os valores, temos 19,4 menos 20 dividido sobre 2 sobre raiz de 50. Tudo isso aí dá menos 2,12. Como na hipótese alternativa eu tenho um menor, né, eu vou rejeitar H0. Se o z for menor, né, tenho o gráfico normal, a área cinza, se for menor do que aquele limite, né, que separa a área cinza da área branca, né, aquele limite da esquerda. Né. Então eu vou rejeitar H0 se a estatística de teste for menor do que o quantio alfa da distribuição normal. Então, vou ver quem que é o alfa, né? Coloco um Q-norm de alfa e deu menos 1,64. Então, eu me pergunto, menos 2,12 é menor do que menos 1,64? É menor, sim. Então, eu rejeito H0. E acabou. Né? Eu rejeitei H0. Vamos fazer outro teste aqui só para a gente treinar. Só que dessa vez, meu H0 é quem? μ menor ou igual do que 25 versus μ maior do que 25. Temos que nossa amostra de 40 produziu, que estou vendo aqui, é x barra, né, 26,4. E o desvio padrão populacional foi 6. E se você rejeita ou não rejeita H0. De novo, por padrão assumimos alfa igual a 0,05, porque ninguém falou nada. Definimos estatística de teste, x barra menos μ0 dividido por sigma sobre a raiz de n. Substituindo os valores, dá 1,47. Como aqui na hipótese alternativa é maior, eu vou rejeitar se esse z for maior do que o quantio 1 menos alfa. Então eu calculo no R, né, alfa, calculo o quantio deu 1,64. Então eu me pergunto,
1,47 é maior do que 1,64? Não. Então não rejeito. Porque eu só rejeito se for maior. Não é maior, não rejeito. E para pegar os três casos, vamos definir esse teste de hipótese aqui como que μ é igual a 15 versus μ diferente de 15. Você já vem aí que ele é um bilateral, né? Então, uma amostra de tamanho de 50, né, produziu um... Opa, de novo aí o erro. X barra é igual a 14,15. E o desvio padrão populacional é 3. Então, rejeitamos ou não rejeitamos H0? Vamos lá. Por padrão, alfa igual a 0,05. Definimos estatística de teste, né? Vamos simplesmente substituir os valores. E esse cara aí deu menos 2 praticamente. Só que, como teste bilateral, eu vou rejeitar H0 se o módulo, se o valor absoluto dessa estatística de teste for maior do que Z, o quantio 1 menos alfa meios. Então, preciso calcular quanto que é esse quantio. Então, defino alfa. Esse quantio dá 1,95. Então, eu me pergunto, o valor absoluto de menos 2, que é 2, é maior do que 1,95? Sim, é maior. Então, rejeito H0. Vocês veem que sempre o algoritmo é a mesma coisa, né? Definimos o alfa, né? E se ninguém fala nada de 0,05, a estatística de teste, verificamos qual que é a regrinha, né? Calculamos esse valor crítico aqui, esse ponto de corte, fazemos a comparação. Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Como é que calcula a raiz de algum número, não é? A raiz É. é SQRT. Você coloca SQRT entre parênteses o número. Ah, tá. Obrigado. Imagina. Então, beleza. Professor, Oi. Elevar por uma fração também funciona? O quê? Levar por uma fração também funciona? Sim, você pode levar a 0,5. Vai funcionar também. Tá ok. Qual que é o problema com isso? Que, na maioria das vezes, sigma não é conhecido. E todo o seu teste está assumindo que sigma é conhecido. Só que sigma não é conhecido na prática. Então, a gente vai ter que estimar esse cara. Então, quando a gente estima esse cara, mesmo que a distribuição seja normal, vai implicar que esse não é estatística de teste, onde eu substituí o sigma pelo sigma chapéu, né, que é o valor estimado, não vai ter mais distribuição normal. Vai ter uma distribuição chamada distribuição T, tá? Que é parecida com a normal, tem umas casas um pouquinho mais longas, tá? Vai ser bem parecida. E por enquanto a gente não vai se preocupar com a cara da distribuição T. Simplesmente vamos lembrar que T tem um parâmetro aqui, que é n-1, né? Que esse parâmetro aí são os graus de liberdade. O que vai mudar no nosso procedimento? Em lugar de calcular o quantio de uma normal, temos que calcular o quantio de uma T, com n-1 grau de liberdade. Tá? Então, a regrinha vai continuar sendo a mesma, né? Eu vou utilizar essa nova estatística de teste. Como eu não tenho sigma, vou substituir por sigma chapéu, né? E vou rejeitar se o módulo disso for maior do que o quantio 1 menos alfa meios da distribuição T, ou se for teste unilateral, eu vou rejeitar, né? Eu vou olhar para o sinal de hipótese alternativa. Né? Se aqui for maior, aqui embaixo é maior. Se aqui for menor, aqui embaixo é menor. E lembre-se que nas unilaterais, né, como a área cinza tem que ser alfa, vai ser 1 menos alfa ou alfa, dependendo se eu vou olhar para a área cinza da esquerda ou da direita. Então vamos lá pegar alguns exemplos para tentar resolver o problema. E vamos definir essas hipóteses, H0 igual a μ menor ou igual do que 12 versus μ maior do que 12. Temos uma amostra de tamanho 25, produzir um x barra de 14. E um desvio padrão amostral, tá?
seja estimado, né, de 4,32. Se rejeita ou não. Ninguém falou nada de alfa, então alfa vai para 0,05. Nós perguntamos, sigma é conhecido ou desconhecido? Como está falando de desvio padrão amostral, significa que o populacional não conhecemos. Então, sigma é desconhecido. Né? Então, como é desconhecido, temos que utilizar a estatística de teste, que substitui o sigma por sigma chapéu. Então, calculamos esse valor aí. Tá? É só substituir x barra era 14, miser era 12, e sigma chapéu era 4,32, sin era 25, e vai dar 2,31. Tá? Como é uma hipótese unilateral, eu vou olhar para quem? Para o sinal que eu tenho aqui, né, no meu H1. Então eu vou rejeitar se essa estatística de teste for maior do que o quantio 1 menos alfa da distribuição T com n menos 1 graus de liberdade. Então eu já sei como rejeitar. Preciso só calcular quem que é esse quantio. Então defino alfa, defino n, e peço o quantio, né, Q de quantio da distribuição T, né, 1 menos alfa de qual T? T com n menos 1 graus de liberdade. Tá? E esse valor deu 1,71. Então, para terminar meu teste, eu pergunto, 2,31 é maior do que 1,71? Sim, então eu rejeito H0. E por último, vamos fazer um teste... Professor, Sim. por que a gente usou QT quando esse outro? Não que é nome aqui nos outros. Porque lembre-se que agora, como sigma é desconhecido, o que acontece? Eu não tenho mais uma distribuição normal. Eu tenho uma distribuição T. Então eu tenho que calcular o quantio da distribuição T. E a forma de trabalhar com a distribuição T é o quantio da T, né? QT. Tá, então quando o desvio padrão É amostral, amostral, a gente com quantio, né? Isso, da T, exatamente. Quando é populacional, dá normal. Então vamos para o último exercício da tarde. E vamos definir essas hipóteses aqui. H0 igual a μ igual a 18 versus H1 μ diferente de 18. Temos uma amostra de 23, produziu uma média amostral de 17 e desvio padrão de 4,5. Tá? Rejeitamos ou não rejeitamos H0? Então, ninguém falou nada de alfa, de novo por padrão vai ser 0,05. Nós perguntamos, sigma é conhecido ou desconhecido? Como aqui fala amostral, né, então sigma é desconhecido. Então temos que utilizar essa estatística de teste que tem uma distribuição T. Né? Então, substitua aí x barra menos μ0 dividido por sigma chapéu sobre a raiz de n dá menos 1,06. Só que, como é um teste bilateral, né, eu vou rejeitar H0 se o valor absoluto, se o módulo desse número for maior do que o quantio 1 menos alfa meios da distribuição T com n menos 1 grau de liberdade. Então, beleza, para isso calcular agora o que é esse quantio. Então, temos N23, define o quantio da T, o quantio 1 menos alfa meios, da T com N menos 1, esse valor dá 2. Então, eu me pergunto, o valor absoluto de menos 1, que é 1, né, é maior que 2? Não. Como não é maior, então eu não rejeito H0. Tá? Simples. Vocês veem que se vocês seguirem esse algoritmo, essas regrinhas, Professor, não tem como errar. Sim. só me tira uma dúvida, por que ficou em módulo mesmo? Porque a regra é essa mesmo, que tem que ser módulo, né? Quando é bilateral, tem que ser módulo, tá? Para você lembrar, pensa assim, né?
você vai ter que olhar para as duas caudas da distribuição, para os dois lados, né? E como é simétrico, né? Você pode ver se o t caiu na área cinza da direita ou da esquerda, do que a mesma coisa do que o seu valor absoluto caísse só num dos lados. Tá? Mas assim, quando é bilateral, tem que ser módulo mesmo. Tá? Essa daí é a regra, vamos chamar assim a regra. Né? Entendi, professor. Obrigado. Uhum, beleza. Então, quem quiser, né, praticar um pouco mais, reforçar a aula de hoje, pode ver algum desses livros, tá? Ou qualquer livro, basicamente, que fala sobre testes de hipóteses. Tá? E daqui para frente a gente vai ver mais testes. Tá? Eu acho que até o final da matéria a gente vai ver só testes. Tá? Então, a prova, o que vai cair na prova são testes. Né? Então, essa parte de teste é um pouquinho chata, revejam a aula que eu vou postar. Se a gravação deu certo, eu vou postar. E tente rever os exercícios, tente seguir sempre o algoritmo. Tá? Seguindo o algoritmo, assim, passo 1, nível de significância, passo 2, estatística de teste, passo 3, quantio, passo 4, calcular, não tem erro. Tá? É só lembrar aí se tem que utilizar o valor absoluto ou não e tudo mais. Tá? Professor, eu posso tirar uma última dúvida? Pode? Você pode voltar nesse último exercício? Isso aqui? É, porque nesse que você botou 1.06 é maior do que 2.07. Não seria igual para ser aprovado ou não? Como assim, igual? Já que a média é igual a 18, mas tipo H0 seria que tinha um mesinho igual a 18, H1 mesinho diferente de 16. Tipo, não é qualquer resultado diferente de 1.06 seria desaprovado ou não? Não, porque a regra para você rejeitar é se o valor absoluto desse cara, né, é maior do que esse quantio. Ah, tá. Você tem que seguir sempre essa regra. Tá? Uhum. Tá, vou dar uma olhada nisso. Uhum. Obrigado. Então, beleza. Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo. O computador está fervendo aqui. Eu vou parar a gravação quando a tela me permitir, porque a tela ficou preta aqui. Tá? E é isso. A próxima aula vai ser vídeo, né? A gente vai continuar sendo terça vídeo, quarta e aula presencial. Presencial, assim, ao vivo.